Você sabia que cada líder apresenta um estilo de comunicação de acordo com a sua personalidade e que perfis comportamentais interferem no engajamento, na comunicação e na construção de relacionamento profissional? Para falar sobre o assunto, eu converso agora com a especialista em desenvolvimento de líderes, a Carolina Vale Chorubi, mais uma vez conosco. Então seja bem-vinda, Carolina. Bom dia. Bom dia, Denise. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui com vocês hoje novamente. Pois é, e para falar sobre a importância da comunicação dentro das organizações, essa comunicação no meio profissional. Começamos por onde esse olhar especial, Carolina? Bom, podemos começar falando sobre a comunicação em si, né? Como definir a comunicação dentro de uma organização? Acho que a gente pode, num desenho, né, numa metáfora, enxergar a comunicação como o líquido que irriga as organizações, né? Como o nosso corpo, nós temos o sangue, que é o líquido que irriga nossas células, né? A comunicação dentro das organizações, ela é vital. E quando tudo está funcionando muito bem, esse líquido é claro, é límpido, leva a informação adequada, né? Como no nosso sangue leva o nutriente correto, o corpo funciona bem. E a organização também funciona bem quando a comunicação está bem clara, bem específica, chega a todos os pontos de uma empresa, né? Todas as áreas. Legal. E assim, né, Carolina, cada pessoa é única e aqui quando a gente fala sobre esse momento profissional, cada líder também é único, mas ele deve traçar, ele deve buscar essa comunicação mais clara, essa comunicação que realmente chegue da forma mais precisa e mais do que isso, humanizada junto ali à sua equipe, né? Isso. Não, é costume, né? Quando a gente vai pensar em desenvolver a nossa comunicação, desenvolver a comunicação de um líder, nós fazemos normalmente o quê? Procuramos um curso de oratória, né? Um curso de comunicação não violenta. Então, assim, um curso que vai nos munir, né? Vai trazer conhecimento para esse líder, para que ele se comunique melhor. Então, eu estou olhando para dentro, eu estou olhando para mim, como eu me torno melhor na minha comunicação. E quando a gente fala de perfis comportamentais na comunicação, a gente não leva em conta só o líder, a gente olha para os outros que estão ao redor do líder, que é o time, são os pares, né? E quando eu olho para o outro, eu começo a prestar atenção em como o outro se comunica, como o outro absorve melhor a comunicação, né? Como o outro se motiva, como é mais adequado dar feedback para aquela pessoa específica. Então, eu só não trago o conhecimento para o líder, mas eu penso em como aplicá-lo da maneira em que eu estou enxergando o outro, com respeito ao outro, né? Como assim, quando a gente vai falar com um bebê, né? Com uma criança pequena, nós mudamos a nossa comunicação, não mudamos, Denise? Com certeza, e vale a pena, é gostoso, né? Alguns criticam, alguns pedem para falar, não, fala tudo certinho, mas é tão bom daqueles deslizes na forma de falar com uma criança pequenininha, um bebezinho, é tão gostoso essa fase. É instintivo, não é? E também, quando eu vou falar com uma criança, então, ali de 10 anos, é diferente quando eu vou falar com um adolescente, um jovem de 18. O linguajar é outro, as palavras são diferentes, né? E assim também funciona dentro das organizações, né? Se eu estou falando com uma pessoa, por exemplo, que é mais extrovertida, é natural que quando eu me dirijo a ela, ela vai querer um bom dia mais caloroso, ela vai se importar se eu pergunto como ela está hoje, né? Então, isso tudo torna a comunicação mais próxima e, no final das contas, torna essa comunicação mais efetiva. Então, a mensagem que eu quero passar para aquela pessoa, ela é mais bem recebida. E aquela pessoa tende a receber, a entender o que eu quero comunicar e a efetivamente fazer o que eu estou pedindo. Eu pensando, eu líder, e ela fazendo parte como membro da minha equipe, né? Se eu estou falando, por exemplo, com uma pessoa que é mais objetiva, mais direta, mais prática, eu olho para ela e penso, eu preciso ir direto ao ponto para que a minha comunicação com ela faça mais sentido. Né? Então, é olhar para o outro e modelar a minha comunicação como líder, pensando como o outro vai receber e vai entender melhor o que eu tenho a dizer.
Ô, Carolina, aproveitando o teu conhecimento, teus estudos aqui, você que é especialista em desenvolvimento de líderes, pontua para a gente, então, para a gente poder, então, mais ou menos que definir, né, ter essa ideia de diferenciação, quais são realmente os tipos de perfis comportamentais que são reconhecidos e, mais do que isso, que a gente tem que também entender esses perfis comportamentais, eu precisaria entender para uma melhor harmonia no ambiente profissional, né? Quais seriam esses tipos de perfis comportamentais? Bom, a gente pode resumi-los em 4 perfis, que são dominante, extrovertido, o paciente e o analítico. Quando a gente fala desses 4 perfis, nós temos, eu considero um assunto bastante delicado, porque a pessoa não é apenas aquele perfil que dá no resultado, porque para a gente identificar, a pessoa pode fazer um teste. Ela faz um teste rápido e nós conseguimos identificar, então, qual é a tendência do comportamento dessa pessoa. E, obviamente, a tendência de seu estilo de comunicação. Porém, ela não se resume apenas ao perfil, né? Eu gosto sempre de frisar que a pessoa é um complexo de uma tendência de comportamento, é uma união dos seus valores pessoais, das experiências de vida que ela possui, da maturidade que ela já tem, né? Então, a gente não bota assim um carimbo, né? Eu gosto de tomar bastante esse cuidado e frisar. E bem porque eu já tive, por exemplo, clientes que no passado fizeram testes de perfil comportamental e foram, naquele momento, né, taxados. Você tem tal perfil, então você não serve para isso, mas você serve para aquilo. E existe um perfil específico, Carolina? Existe um perfil específico ou adequado para cada cargo? Não existe. Não existe um perfil específico para cada cargo. Aliás, é a complementariedade dos perfis que torna uma empresa sustentável. Então, se eu estou numa mesa de reunião, onde a gente precisa tomar uma decisão, por exemplo, é extremamente importante que eu tenha uma pessoa de cada perfil nessa mesa, para ponderar todos os aspectos. Um vai pensar mais em pessoas, o outro vai pensar mais em resultado, o outro vai pensar mais no planejamento, o outro vai analisar os riscos. Então, olha como pode ser rico esse conjunto de pessoas lidando numa mesa. Não é fácil. Existe uma tendência hoje de eu contratar aqueles que pensam igual a mim, porque eu considero que o meu pensamento é o mais adequado. Só que isso traz pobreza nas decisões da empresa, traz pouco argumento, e isso impacta diretamente no resultado e principalmente na sustentabilidade da empresa, porque eu posso ter resultado imediato, mas eu vou ter dificuldade em sustentar esse tipo de resultado. Importante. Carolina Vale Churubi, especialista em desenvolvimento de líderes, conosco hoje aqui na programação da Rádio CBN. Perguntinhas de ouvintes chegando, aqui entre eles o Leandro, da Velha. Ele pergunta, por que a comunicação direta e objetiva é quase sempre vista como grosseira, mesmo não sendo? Isso é bem interessante. Até, Denise, eu morei 1 ano e pouco na Alemanha, né, no ano passado, e eles têm uma comunicação bem característica lá, de ser bem direta e bem objetiva, e isso é algo natural lá. E a gente percebe que dependendo da cultura do povo, essa comunicação é mais bem recebida ou menos. Aqui a gente é um povo mais latino, a maior parte das pessoas necessita de um maior calor, né? A proximidade na comunicação. Mas essa questão de por que com eu sou direto, uma pessoa eu me dou super bem, ela entende minha comunicação, e com outro ele me acha agressivo. Por que isso acontece? Porque aquela pessoa que tende a achar a minha comunicação agressiva, ela possui um perfil diferente do meu. É só isso, né? E isso resolve muito conflito pessoal, entender isso, resolve muito conflito pessoal e também profissional. Eu passo a enxergar o outro, assim, não é que o outro não consegue me entender ou que ele me acha grosso, digamos assim, né, agressivo. É simplesmente porque ele pensa diferente de mim, né? E eu tenho 2 opções, eu entendendo isso. Eu posso continuar com o meu jeito, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, ou eu posso procurar adaptar minha comunicação quando eu estou falando com aquela pessoa. E isso não é ser falso, não é botar uma máscara, é simplesmente entender o outro e colocar o foco nele. Se eu vou me comunicar com ele, o foco não sou mais eu, o foco é ele. Como ele vai receber melhor e bem a minha comunicação, para que eu consiga atingir o meu objetivo de comunicação com ele.
eu tenho essa opção, não sou obrigada a fazer isso, porém quando eu passo a fazer isso, eu consigo conviver de uma maneira melhor e na organização chegar mais rápido aos resultados que eu almejo. Ana, também da nossa companhia, seguindo essa linha do nosso ouvinte aqui, o Leandro, que falou sobre essa questão, né, da uma comunicação que pode ser vista como grosseira, mas a Ana coloca o seguinte: quando existe esse ambiente de grosseria, esse ambiente de desrespeito, e muitas vezes as pessoas acabam, por medo de perder o emprego, também ficando caladas, aceitando tudo isso e simplesmente não tendo mais quase que motivação para trabalhar. Olha como está sendo forte essa colocação feita aqui pela Ana. Esse ambiente tóxico, ele deve ser colocado de que forma ali pelos colegas de trabalho? Sim, o silêncio, como a Ana falou, né? As pessoas se calam. O silêncio fala mais do que as palavras, né? Como diz o poeta. E eu entendo perfeitamente uma dificuldade de se manifestar quando o ambiente é tóxico. Existe uma estratégia implementada por algumas empresas que solucionam muito bem isso, que se chama um feedback, que é um feedback diferente do que normalmente acontece. Normalmente, o que acontece? O líder dá feedback para o time. E existe uma ferramenta que eu até gosto muito de aplicar, que se chama feedback 360 graus, em que o time dá um feedback anônimo para o líder. Não são todas as empresas que estão abertas a isso, né? Mas no momento em que a empresa percebe que o comportamento... Isso são dados de pesquisa, então vamos lá. O comportamento do líder impacta em até 70% da cultura de uma empresa. A cultura impacta o comportamento do grupo, né? Em suma, é isso. E esse comportamento do grupo reflete em até 35% do resultado de uma empresa. Então, se eu traçar uma linha direta, eu preciso sim me preocupar com o comportamento do líder, porque ele tem o comportamento dele influencia diretamente em 35% do resultado final da empresa, do lucro. E a partir do momento que as empresas visualizam isso e o resultado dessa pesquisa, elas passam, sim, a aceitar essa questão do feedback 360 graus. O time diz para o líder, né, de maneira anônima, como ele pode ser um líder melhor. Porque o que o líder faz? Ele presta um serviço de liderança. E como a gente vê, as empresas elas não fazem as pesquisas, né, para ver como é que está a qualidade do produto e do serviço, elas fazem, né? E por que o líder não pode fazer isso? E o crescimento é gigante. Então, para essas empresas em que tem esse ambiente tóxico, um bom início seria a empresa passar por essa questão do feedback 360 graus. Porque limpar essa comunicação, né, como a gente faz uma dieta e limpa o nosso sangue das impurezas, limpar essa comunicação vai trazer muita saúde para a empresa. E onde a equipe não fala, onde a equipe silencia, a equipe não participa do progresso dessa organização. Então, essa organização está perdendo muito, né? Não ouvindo o seu time, não ouvindo seus colaboradores. Isso é comunicação, né, Carol? A importância, mais uma vez, também dessa comunicação e aqui também sendo clara, encontrar esses caminhos necessários para chegar realmente ao ponto primordial para manter motivada ou resgatar a motivação dessa equipe. Carolina, obrigada por estar conosco aqui na programação hoje da Rádio CBN, pontuando esse assunto aqui na nossa emissora. Obrigada e um bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia para todos. Obrigada. Carolina Vale Churub, especialista em desenvolvimento de líderes, e hoje então falando um pouquinho mais sobre a importância da comunicação dentro das organizações.